Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós trabalharemos o módulo 8 do nosso curso Fora da Caridade Não Há Salvação, onde nós estudaremos ainda o tema o trabalhador do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita e o assistido. No mês passado nós trabalhamos esse mesmo tema, refletindo sobre a parábola do bom samaritano. Hoje nós continuaremos nas nossas reflexões, trabalhando a parábola do semeador, que tem tudo a ver com qualquer trabalho em relação ao bem. Qual é a postura que nós devemos ter em relação ao trabalho do bem, em qualquer situação que ele se apresente. E nós vamos trabalhar esta parábola dentro do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Primeiramente, vamos ler toda a parábola e depois nós vamos fazer a exegese de cada versículo da parábola. Ela está anotada em Mateus, no capítulo 13, versículos 3 a 9. Jesus diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, essa é a parábola do semeador, uma das mais curtas do Evangelho, mas com uma profundidade muito grande. Vamos fazer, da mesma forma que no mês passado, um estudo psicológico transpessoal da parábola, adaptando-a ao Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Vamos nos atentar às palavras sublinhadas, porque elas são palavras-chave para que nós possamos entender a parábola como Jesus nos ensinou. Eis que o semeador saiu a semear. Então, Jesus, ele utilizava sempre de atividades do cotidiano, situações as mais diversas do cotidiano das pessoas, e utilizava isso tudo de uma maneira bastante simbólica. Então, um semeador saindo a semear é uma coisa muito corriqueira, né? Era corriqueira na época dele e continua até hoje. Apesar de todas as máquinas que existem, sempre existe o ser humano ali semeando a semente para produzir frutos. Então ele começa dizendo de uma forma genérica que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Nós já começamos a perceber alguma coisa estranha nesse semeador de Jesus. Por quê? O semeador sai a semear, e ele começa semeando, caiu uma parte das sementes ao pé do caminho, à beira do caminho, e onde não havia nem terra, não havia nada, e vieram as aves e comeram aquela parte da semente. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol,
queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Então nós vemos o semeador semeando no pedregal. Não é muito esquisito isso? Como que um semeador vai semear num pedregal onde não há terra bastante? O que aconteceu? Como não havia terra bastante, a semente logo nasceu. Mas como a terra não era funda, o sol veio e queimou a plantinha que havia germinado. Logo secou, porque a raiz não tinha com onde se aprofundar. Então, novamente, nós vemos que esse semeador é muito descuidado. Como que ele chega e semeia no pedregal? Agora, ele fica mais descuidado ainda no próximo versículo. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. Então o semeador vem e semeia num espinheiro. Ele fica mais descuidado ainda. Coloca uma parte da semente à beira do caminho, outra parte no pedregal, e agora entre os espinhos. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, aqui o semeador vai e semeia na boa terra. E, dependendo de onde cai a semente, vai produzir 100, 60 ou 30. Agora, nós, para refletirmos o significado da parábola, vamos perguntar para que todos nós reflitamos aqui. Por que Jesus usou essa imagem de um semeador tão descuidado? Por que esse semeador semeia à beira do caminho, no pedregal e no espinheiro? Ele não deveria semear apenas na boa terra? Por que esse semeador ele está semeando indistintamente em todos os terrenos? Seria Deus que disponibiliza o seu amor a todos? Podemos, em um nível, sim, colocar que esse semeador seria Deus, no nível mais profundo. Agora, esse semeador é um ser humano como nós. Por que que ele está semeando a semente, a boa semente, em vários terrenos? O que esse semeador, aparentemente descuidado, está fazendo, na verdade, é semear as sementes do amor. Esse semeador que Jesus coloca não é um agricultor. Por isso, ele semeia em todos os terrenos. Se ele fosse um agricultor, ele deveria semear apenas na boa terra. Por quê? O agricultor, o que ele quer? Ele quer colher. Ele planta para colher. Então, ele semeia porque ele quer ser um colhedor logo em seguida, depois do ciclo daquela planta. Agora, este semeador, aparentemente descuidado, é um semeador diferente. Ele não é agricultor. Por isso que ele semeia nos diferentes terrenos. E esses terrenos, eles representam, na verdade, perfis psicológicos de pessoas, de todos nós. Então, na verdade, o semeador, ele não é um semeador qualquer. Esse semeador de Jesus não é um agricultor, mas representa todo aquele que semeia as sementes de amor no coração do seu próximo. Então, o semeador, ele semeia as sementes do amor. Nós vamos escolher
a quem nós vamos semear as sementes do amor? Nós não vamos escolher. O amor, ele é indistinto. Quando o Romildo fala, o semeador é Deus, realmente podemos inferir nesse nível. Deus semeia o amor indistintamente para toda a criação. Como nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, todos nós somos convidados a fazer o mesmo. Jesus fez isso o tempo todo e nos convida a fazer o mesmo, a semear as sementes do amor. Então Jesus chama atenção não para o semeador em si, mas para o tipo de terreno que a semente cai. Então nós temos a beira do caminho, nós temos o pedregal, nós temos o espinheiro e nós temos a boa terra. A boa terra produzindo 30, 60 e 100. Então são 6 tipos de terrenos. 6 tipos. A boa terra, 3 tipos. 3 tipos de fertilidade. São perfis psicológicos de pessoas que fazem parte da humanidade. Então representa todos nós, toda a humanidade. Quando Jesus fala de um semeador saindo a semear, foi exatamente o que ele fez. Ele semeou as sementes do amor no coração de toda a humanidade, restrita, é claro, ao Oriente Médio naquela época, mas semeou as sementes de amor. Algumas pessoas aproveitaram imediatamente essa semente, porque já estavam na condição da boa terra, e outras foram aproveitar muito tempo depois, porque estavam na condição da beira do caminho, do pedregal ou do espinheiro. Então vejamos aqui, os diferentes tipos de terreno simbolizam os diferentes perfis psicológicos de pessoas na sociedade. Temos 6 perfis na parábola: beira do caminho, pedregal, espinheiro e 3 perfis de boa terra, que produzem 30, 60 e 100. Em nossa sociedade, nós temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Essas pessoas permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a própria vida. Então, à beira do caminho são todas as pessoas que ainda têm uma vida descompromissada. É como se elas estivessem no mundo para apenas se divertir, para viver com V minúsculo, sem uma visão mais ampla, mais espiritualizada da vida. Elas estão ainda à beira do caminho, na superficialidade. Grande parte da humanidade ainda está nesse perfil, numa superficialidade em relação à própria vida. Estão muito distantes da verdade libertadora e vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida. As sementes de amor representam, na verdade, essa verdade libertadora. Então, aqueles que estão à beira do caminho estão vivendo como autômatos. São pessoas que todo dia levantam, dormem, se levantam de manhã, vão para o trabalho ou não, passam o dia todo lá, voltam para casa, se alimentam, tem tudo que um ser humano faz, mas ainda não compreenderam o verdadeiro sentido da vida. Qual é o significado maior da vida de todos nós, que é as questões espirituais que estamos realizando no mundo. Então, a beira do caminho é uma metáfora sobre as pessoas que ainda estão na superficialidade, estão à beira do caminho,
São aquelas pessoas que não são nem boas nem más. Estão muito superficiais ainda. A semente cai, mas não tem como germinar naquele momento. Então são pessoas que estão vivendo no mundo, mas sem fazer o bem e sem fazer o mal, na superficialidade. Os pedregais com pouca terra são aqueles onde a semente cresce rapidamente e logo morre, queimada pelo sol. Simbolizam aqueles que empolgam-se com a possibilidade de evoluírem, mas logo se desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. Então nós temos também grande parte da humanidade nesse perfil. Já tem uma propensão a ver a vida dentro de uma visão mais espiritualista, mais profunda, mas ainda, como tem pouca terra, são aqueles que se empolgam, mas que não vão adiante. Quando nós fazemos uma análise do movimento espírita, nós vamos ver muita gente pedregal. Por quê? São aqueles que frequentam os centros espíritas, às vezes se empolgam com a mensagem espírita, com a mensagem de Jesus rediviva através da doutrina espírita, mas ficam na superficialidade, às vezes frequentando durante anos a fio o movimento espírita, sem se adentrar, sem se aprofundar dentro da própria religião, filosofia e ciência espírita. Existem aqueles que começam, por exemplo, um trabalho, se empolgam, logo vêm a desistir daquela tarefa, porque ainda tem pouca terra, ainda são criaturas que a semente do amor germina, mas como tem pouca terra, elas não levam adiante aquele processo da germinação. O trabalhador que está nesse perfil de pedregal, ele pode sair a semear? Resposta: não. Por quê? Porque ele não tem fruto para tirar a semente para semear. Ele ainda está na condição de receber a semente, mas ficar ali com pouca raiz. Essa pouca raiz é um símbolo. Na verdade, ele não se aprofunda nas questões mais espirituais da vida. Como não se aprofunda, não tem o que dar. Não é uma pessoa má, mas ainda não é suficientemente boa para ser um semeador. Não é uma pessoa neutra como aquela que está à beira do caminho. Já existe uma propensão ao bem, mas esse bem é fugaz. É aquela pessoa que ainda está mais no movimento de receber o bem do que de oferecer esse bem. Então ele recebe a semente, aí a semente não vai para frente. Então nós temos quantas pessoas frequentam anos a fio centros espíritas bem estruturados, são convidadas várias vezes ao trabalho do bem e permanecem na superficialidade ainda. Já existe terra porque a pessoa já está pelo menos no caminho do bem, mas a terra ainda é pouca. O desejo do bem, o esforço na direção do bem ainda é muito pouco, muito pequeno. E aí a pessoa está dentro de uma atividade do bem, mas não se compromete com um bem maior, que deverá ser feito dentro dela e a partir dela ir ao encontro do outro. Pessoas que estão semeando coisas superficiais não são semeadores do amor que Jesus está colocando aqui. Não são semeadores do bem, do amor.
Tem muitos espíritos, por exemplo, na sombra, utilizando encarnados invigilantes para superficializar, por exemplo, o movimento espírita hoje. Superficial, quanto mais superficial for, melhor, entre aspas, né? Porque quanto mais superficial, as pessoas não se aprofundam nas questões essenciais da vida, na hora que tem uma dificuldade, não consegue permanecer no bem por causa dessa superficialidade. Hoje, por exemplo, na literatura mediúnica, a quantidade de livros superficiais que saem mensalmente nas editoras é muito grande. Os trabalhos que muitos centros espíritas estão fazendo é de superficializar. Inclusive, a última obra de Manuel Filomeno de Miranda, muito interessante, todo espírita deveria ler pelo menos uma vez, Transtornos obsessivos e psiquiátricos. Ele fala exatamente dessa superficialização do movimento espírita, que nos últimos anos vem acontecendo graças a um trabalho da sombra muito bem urdido, um trabalho da sombra de superficializar o movimento espírita. Por quê? A doutrina não é possível superficializar, porque as bases dela já estão bem fixadas. Agora é possível superficializar o movimento, porque as pessoas dentro do movimento, elas permanecem achando que estão fazendo bem, que estão fazendo caridade. Inclusive nós vamos trabalhar isso nos 2 próximos módulos do nosso curso. Acham que estão bem, mas estão na superficialidade, tem pouca terra. E como tem pouca terra, existe todo um trabalho de investimento nisso aí, para que as pessoas não se aprofundem nas questões essenciais da vida. E se nós não nos aprofundamos nas questões essenciais, nós vamos ter grandes dificuldades até de realizar o bem dentro de nós, quanto mais fora de nós. Então, que existe muito isso, existe. Mas é um pseudo-bem. Porque o bem verdadeiro, isso, o semeador que Jesus está falando aqui, é aquele semeador das sementes de amor, que já nutriu o próprio coração e sai a semear. Não um pseudo-bem que ainda impera muito, principalmente dentro do movimento espírita, é claro, fora dele. Em toda a Terra há um movimento nesse nível, de superficializar as coisas. Dentro das religiões, dentro da política, dentro da educação, em todas as áreas, há uma tentativa. É claro que essa tentativa não vai ocorrer, né, porque existe também um trabalho dos benfeitores espirituais para que nós possamos aprofundar o máximo possível e entender a realidade da vida. Na verdade, o que sai semeando na superficialidade, eles são dominados por outras mentes que estão no mundo espiritual inferior, que tende a realizar isso no planeta Terra como um todo. Em todas as áreas nós estamos percebendo isso. Nos nossos dias nós estamos vivendo um momento de transição da Terra, de planeta de expiações e provas para a regeneração. E dentro desse processo que nós estamos vivendo, há uma tentativa de superficializar a vida das pessoas para que, nos testemunhos que todos nós estamos passando e iremos passar nessa grande transição que estamos vivendo, a pessoa não tem estrutura para lidar com as dificuldades próprias da vida. A gente vê, por exemplo, as religiões abrindo uma religião a cada esquina das cidades, religiões extremamente superficiais, que não leva a pessoa a um processo de religiosidade. E isso Jesus já previu há 2000 anos. Então, isso não é só do movimento espírita, mas toda a Terra está passando por essa fase. Agora, os encarnados que estão nessa superficialidade, semeando superficialidade, eles estão sendo usados por outras mentes mais inteligentes que eles e, claro, vão levá-los à ruína com uma dificuldade muito grande. Porque essas pessoas, por exemplo, que estão criando religiões
comerciais, simplesmente para enganar as pessoas, a hora do despertar delas vai ser muito difícil. Então, para que o semeador saia a semear, ele necessita primeiro produzir a semente. Se a semente cai num terreno onde não produz a semente, não tem como ele semear. Então, Jesus é o grande semeador. Ele é o semeador do amor nas nossas vidas. Claro que para que nós possamos nos colocar como semeadores, necessário que primeiro nós produzamos as sementes. Então, se nós tivermos nos 3 perfis que não produzem a semente inicialmente, essa semeadura vai ficar aguardando a posteridade. Os que estão no movimento de pedregal são aqueles que já têm o indício de despertar para o bem, para o bom, para o belo. Mas a terra ainda é pouca. Como é pouca, tem mais pedra do que terra. A semente cresce rápido, mas logo é crestada pelo sol. Então, como tem pouca terra, a semente logo ela umedece e germina, mas não vai adiante. As pessoas semelhantes aos espinheiros, já é outro perfil, são as que, por mais que as sementes amorosas caiam sobre elas, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, como se a vida não fosse uma dádiva divina para a sua própria evolução. Então, dos 3 perfis, o mais difícil é o espinheiro. Porque o espinheiro, como o Jesus coloca, ele sufoca a semente. Não dá nem chance para a semente agir de alguma maneira. No primeiro caso, elas serviram de alimento para quem? Para os pássaros. Lembram? Elas caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e alimentaram das sementes. Então, ela tem uma finalidade útil. No segundo, ela cresce com a pouca terra, mas seca por ter pouca terra. Aqui não. Aqui no perfil espinheiro, a semente fica sufocada. Então, todas as vezes que a semente cair num terreno, numa pessoa que ainda cultiva o egoísmo pura e simplesmente, o orgulho pura e simplesmente, ela vai ficar sufocada. A pessoa que está no perfil espinheiro é aquela que, ao receber a semente de amor, a sufoca com a rebeldia do desamor. É o perfil de pessoa que está ainda cultivando o desamor pelo desamor. Então, aquela que cultiva o desamor deliberadamente. Lembremos que a beira do caminho é aquela que ainda está na neutralidade. Não é nem boa, nem má. O pedregal é aquele que tem uma propensão ao bem, mas esse bem ainda é muito fugaz. E o espinheiro, aquele que cultiva o desamor pelo desamor, deliberadamente. Então ele é diferente dos 2 primeiros, porque um deles está na superficialidade, nem bem, nem mal. O outro já tem a propensão ao bem, mas é um bem muito fugaz. O espinheiro é o perfil daquele que sufoca o amor a partir do desamor. São os francamente materialistas que produzem o mal para o próximo para terem cada vez mais. Então, se nós usarmos as parábolas que nós já estudamos até agora, o espinheiro qual é? É aquele que desce de Jerusalém para Jericó, de uma forma egoísta, egocêntrica, e cai em poder de salteadores ou não. O espinheiro é aquele que vai para terras longínquas e fica cultivando o egoísmo pura e simplesmente. Ou aquele que permanece próximo à casa do pai, mas buscando os seus próprios interesses, tomando como base a parábola dos 2 filhos que nós estudamos no nosso módulo 3 e o 4. E a parábola do bom samaritano que estudamos no mês passado.
Então, aqueles que estão ainda envoltos pelo desamor, pelo materialismo, pelo egoísmo. Então, na nossa vida de relação, na nossa vida comum, são aqueles que, por exemplo, se candidatam a um cargo público e depois que tem o cargo público vai se locupletar com dinheiro que é para a escola, para hospitais. Aquele que, por exemplo, vai traficar drogas para ter cada vez mais. Aquele que monta uma empresa para depois corromper pessoas na vida pública. Aquele que passa num concurso para um cargo como juiz e depois utiliza desse cargo para se locupletar com vendas de sentenças e outras coisas mais. Então é aquela pessoa espinheiro, que o espinheiro é aquilo que mais gera dificuldades na própria sociedade. Nós vamos lidar no nosso trabalho de serviço de assistência e promoção social espírita, muitas vezes com pessoas nesse nível de evolução. Essas pessoas sufocam as verdades dentro de si mesmas e normalmente enveredam por caminhos que produzem muito sofrimento para os outros e para si mesmo, o qual estará posteriormente transformando-as. Então nós vamos ver que os 3 perfis, beira do caminho, pedregal e espinheiro, vão necessitar passar por uma transformação para que a semente de amor possa vir a germinar. Qual vai ser o instrumento para que essa transformação ocorra? Hein, pessoal? Qual é o instrumento? O sofrimento, a dor. Né? Porque nenhum de nós, foi criado para ficar eternamente à beira do caminho, na condição de pedregal, ou muito menos de espinheiro. Todos nós fomos criados para o amor, para o bem, para o bom, para o belo, para evoluirmos. E quando nós não realizamos a nossa evolução de forma espontânea, utilizando o nosso livre-arbítrio para isso, cedo ou tarde, nós vamos experimentar a dor e o sofrimento para nos convidar de uma forma mais dolorosa no processo de evolução. As pessoas que estão à beira do caminho, como elas simbolizam aquelas que nem fazem o bem nem o mal, ainda podem despertar sem necessidade do sofrimento. Se ela começar a refletir sobre a verdade, o que vai acontecer? Ela vai modificando o perfil do terreno e vai se tornando boa terra. O que está no pedregal, como já existe uma propensão ao bem, também pode, se desejar, sem o sofrimento, vir a afofar aquela terra, retirar as pedras e se tornar terra fértil. Agora, o espinheiro não. O espinheiro, como ele sufoca as sementes de amor, ele só vai se transformar depois de passar pela expiação, que é o processo doloroso para fazer fertilizar o próprio coração. Então, essa é a diferença dos 3 perfis. Mas, normalmente, como nós temos um hábito, um movimento de comodismo, a maioria passa pelo sofrimento para chegar ao perfil da boa terra. A dor é que amolece a maioria das pessoas. Num primeiro momento, pode até acontecer dela ficar mais endurecida, mais revoltada, achar que a dor é para prejudicá-la. O espírito muito rebelde, ele no primeiro momento, ele vê a dor dessa maneira. Ele vai se endurecendo. Só que quanto mais ele se torna duro, mais a dor vai se tornando pior. Ela vai ficando mais acerba, mais intensa. Porque qual é o objetivo da dor? O objetivo da dor é nós aprendermos que o caminho da vida
é realizado a partir do desenvolvimento da mansidão e da humildade. Quando a pessoa, ao invés de desenvolver a mansidão e a humildade, desenvolve a rebeldia e o orgulho, ela vai sofrendo cada vez mais. E quando Jesus, ele nos orienta, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. O que ele está nos ensinando? Que se nós agirmos com rebeldia e com orgulho, nós vamos cada vez mais nos encher de aflições, de sofrimento, de problemas que nós mesmos criamos. Se nós queremos nos libertar dessas dificuldades, como ele diz, encontrar alívio para a nossa alma, a única condição para encontrar alívio é essa: tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? É o jugo do amor. E aí ele diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Cedo ou tarde nós vamos nos tornar aprendizes da vida. Então, por isso que a rebeldia, por mais que a pessoa se rebele, vai chegar um momento que ela vai cair em si, como nós estudamos na parábola dos 2 filhos no módulo 3. Ela vai cair em si, ela vai perceber que a causa da rebeldia, a causa do sofrimento é a própria rebeldia que ela está mantendo, é o próprio orgulho que ela mantém. Quando ela reconhece isso, aí ela está pronta para se tornar um aprendiz de Jesus, um aprendiz da vida. Então, por isso que nós falamos, a pessoa que está à beira do caminho não precisa passar pelo sofrimento para se tornar um aprendiz. Se ela reconhecer a realidade, ela pode já começar a aprender sem necessidade do sofrimento. A que está na condição de pedregal também. A que está na condição do espinheiro, isso já não é mais possível. Por quê? A rebeldia já foi intensificada a tal ponto que ela necessita passar pelo sofrimento para abrandar o coração, para se tornar uma pessoa que faz exercícios de mansidão e de humildade de coração, e aí ela realmente tornar o jugo suave, o fardo leve. Então temos aqueles que já estão como a boa terra, simbolizando aqueles que já buscam sentido para a própria vida, que a veem como uma dádiva divina para a sua evolução. Buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra, a fim de produzirem de acordo com a sua fertilidade. Então, aqueles de nós que já estamos, de alguma maneira, na boa terra, já passamos por esses outros perfis e, em algum momento, nós buscamos revolver a terra para fertilizá-la e poder receber a boa semente. Uns produzem 30, representando aqueles que iniciaram um processo de fertilização da própria existência. Já estiveram em outros perfis e, graças à dor que esses perfis geraram, essas pessoas resolvem aceitar o amor divino e a produzir amor em si mesmos. Então, aqueles que já iniciaram um processo de fertilização, muito provavelmente, não necessariamente nesta existência, mas em outras existências já passamos pelos perfis à beira do caminho, pedregal e espinheiro, muitas vezes. E que estamos já agora na condição da boa terra. Outros produzem 60, representando aqueles que já estão em situação mediana, despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Então, aqueles de nós que despertaram há mais tempo e que produzem já um pouco mais, porque reconheceram que só esse é o caminho que conduz a Deus. Outros produzem 100, cuja representatividade assenta-se na fidelidade à verdade. Tem as suas vidas repletas de sentido,
com excelente qualidade e utilizam todos os recursos para viver o ser que eles são, em comunhão plena com Deus. Então, se nós formos ver metaforicamente, simbolicamente, os que produzem 100 são aqueles que são fiéis aos princípios do amor. Com certeza, nenhum de nós estamos nessa condição, né? Pessoas que estão nessa condição são pessoas como uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, né? Pessoas que já vivem plenamente, mesmo encarnados, o bem dentro de si. Pessoas que estão na dimensão espiritual, como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e outros mais, estão talvez com certeza nessa condição. Se nós tivermos na condição de já produzir 30, vamos dar graças a Deus, né? Porque já vai ser um grande avanço. Talvez nem 30, mas se já estivermos produzindo mesmo que 5, 2, 3, 1 que seja, nós já estaremos numa condição, pelo menos já no nível da boa terra, né? No nível da boa terra que já produz frutos. E se já produzimos frutos, mesmo que seja um por um, já temos uma sementinha para semear. Há necessariamente uma ordem nesses perfis? Sim. Na verdade, a pessoa começa à beira do caminho, todos nós. Se nós formos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, o que diz essa questão? Que todos nós somos criados simples e ignorantes. E a cada um de nós, Deus nos deu uma missão, que é evoluir até a felicidade plena. Então, na condição de simples e ignorantes, nós estamos à beira do caminho, nem bons nem maus. O movimento que nós fizermos na direção do bem vai nos levar à fertilidade. O movimento que nos direcionar ao mal, que é uma escolha, é o livre-arbítrio que nós temos, vai nos levar à condição do espinheiro. Então, todos nós começamos à beira do caminho. Alguns depois vão para a posição de pedregal e outros vão para a posição de espinheiro. Ou às vezes passamos pelo pedregal e depois desenvolvemos o espinheiro na nossa vida. Quando nós optamos pelo mal, porque no Livro dos Espíritos coloca muito claro, Kardec pergunta, o espírito necessita passar pela fieira do mal para evoluir? Lembra da resposta? Não, pela fieira do mal não, mas pela ignorância, pela fieira da ignorância. Então a ignorância é à beira do caminho, nem bom nem mal. Quando nós optamos pelo mal, aí nós criamos o espinheiro. Nós mesmos criamos esse espinheiro que depois vai nos ferir, porque todo espinheiro acaba ferindo o dono do terreno, que, é claro, esse sofrimento que o espinheiro gera vai nos conduzir, num segundo momento, à terra fértil. Por quê? Vai chegar um momento que todo espinheiro vai ser ceifado, vai se transformar em pó, em humus, né, que vai fertilizar a própria terra e vai produzir a 30, 60 e depois a 100. A parábola ela é ampla. Depois você pode pegar a parábola com a amplitude dela e direcionar para várias atividades. Nós vamos ver primeiro ela no movimento espírita como um todo, agora, e depois no SAPSE, como nós vamos aplicá-la no serviço de assistência e promoção social espírita. Tá? Agora, quando você diz que a semente do amor é o Evangelho, sim, o Evangelho de amor que Jesus nos ensinou. Então, o Evangelho de amor, essa boa nova, que o Evangelho é o máximo de tudo, só vai realmente fazer sentido quando ele é realizado com amor. Porque tem muita gente que põe o Evangelho embaixo do braço para pregar para os outros, como se ele fosse o dono da verdade e o outro fosse um ignorante que ele tem que dar, inclusive até na base da cacetada, né? Pegando o Evangelho e literalmente batendo na cabeça do outro para ver se entra. Então, somente podemos semear as palavras do Evangelho quando nós fertilizamos o nosso coração. De verdade, porque de faz de conta, tem muita gente aí
fazendo isso, fazendo de conta que está pregando o Evangelho, só que com mal no coração, com desamor no coração, né? Para enaltecer a religião dele, ele fala mal das outras e fala que as outras vão levar para o inferno e coisas mais. Então, esse não é um semeador de amor, dentro do critério que nós acabamos de estudar, que é uma visão profunda da parábola do semeador. Não é simplesmente decorar palavras do Evangelho e sair distribuindo para as pessoas sem usá-las para si mesmo. Então, a principal tarefa nossa não é pregar para os outros, é usar na nossa vida. Essa é a principal tarefa do que a parábola do semeador nos ensina. Então vejamos, a aplicação da parábola do semeador no movimento espírita. Como nós temos trabalhado, o movimento espírita tem como objetivo reviver a doutrina espírita. Viver, né, a doutrina espírita, que tem como objetivo reviver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, durante muito tempo, foi vilipendiado, foi trabalhado de uma forma, às vezes, até absurda. Usaram o Evangelho de Jesus para até destruir pessoas, criaram-se guerras ao longo do tempo, e foi deturpado em si mesmo. Quando o Espiritismo vem no século XIX como o consolador prometido por Jesus, ele tem a tarefa de reviver o Evangelho, de reviver a doutrina cristã em espírito e verdade, porque ela havia sido esquecida. O próprio Cristo faz essa previsão. Está lá no Evangelho, tanto no segundo Espiritismo quanto no próprio Evangelho de Mateus. E aí o que nós estamos no movimento espírita. O objetivo nosso é de viver a doutrina espírita, que é essa revivescência maior do Evangelho de Jesus. Então, como nós vamos aplicar essa parábola no nosso movimento, que é aquilo que nós fazemos no cotidiano? Então, tomando os símbolos da parábola, existem duas grandes tarefas para o trabalhador espírita realizar. Quais são elas? A principal tarefa do trabalhador é produzir primeiro a semente. Como que nós vamos produzir a semente? Na posição de beira do caminho nós produzimos semente? Não. Na posição de pedregal produzimos? Também não. Muito menos da de espinheiro. Então nós só produziremos a semente se nós nos tornarmos terra fértil. Mesmo que só demos condições de produzir um por um, mas que é a condição imprescindível para seguirmos como semeador. Então, a primeira grande tarefa é essa: o trabalho de fertilizar o próprio coração, a partir do exercício do amor, para que possa se tornar a boa terra, onde a semente do amor vai produzir os seus frutos. Somente após essa fertilização é que ele terá as sementes para poder semear nos diferentes terrenos. Então, primeira grande tarefa, o cuidado com nós mesmos. É aquilo que também nós vimos na parábola do bom samaritano no mês passado. Qual é a grande tarefa que nós temos em relação a a questão do bom samaritano? Vamos recordar? Qual é a grande tarefa? A primeira grande tarefa é nos tornarmos bons samaritanos. É a mesma coisa disso aqui. Porque você só vai poder ajudar o caído se você se tornar bom samaritano. E o bom samaritano é aquele que realiza o bem dentro de si. É aquele que se transforma no trabalhador do bem. Essa é a primeira grande tarefa. É aquilo que nós comparamos, é a ascensão de Jericó para Jerusalém. Ascender, para acender a luz dentro de nós. Essa é a primeira grande tarefa que nós vimos no mês passado. Tem tudo a ver com esta aqui, que é fertilização do próprio coração. Porque nós só vamos poder auxiliar
se nós estivermos bem. Isso não tem nada a ver com egoísmo, porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas essa proposta que você fala é muito egoísta. A pessoa primeiro precisa cuidar de si, estar bem para poder produzir o bem. Essa proposta não é minha, é a proposta de Jesus. Por quê? Como que a pessoa vai poder semear a semente se ela não tem semente nenhuma para oferecer? Não é possível. Como que ela vai poder cuidar verdadeiramente do outro se ela está mal consigo mesma? Não é possível. Nós podemos fazer de conta. Fazer de conta é fácil, né? Muitos, aliás, a maioria ainda faz de conta. A pessoa esquece das próprias dificuldades, acha que se ela for fazer a caridade para os outros, as dificuldades vão desaparecendo por encanto. E aí ela fica fazendo filantropia, achando que está fazendo caridade. E que essa caridade, entre aspas, vai resolver o problema dela. Ledo engano. Tem pessoas que ficam 30, 40 anos fazendo isso e chega no mundo espiritual com uma mão à frente e outra atrás, porque não produziu as sementes do amor no próprio coração. Nós vamos estudar isso no próximo módulo do nosso curso. Nós vamos trabalhar no próximo módulo a eficiência e eficácia na realização do trabalho do bem. E nós vamos estudar um caso que está no livro Tormentos da Obsessão. Uma pessoa que fez de conta que fazia o bem e passou a vida inteira fazendo de conta que fazia o bem. Fez uma obra de vulto do ponto de vista social e filantrópico. Mas o bem não aconteceu dentro dela. Mas isso nós vamos ver no próximo mês. Então, a primeira grande tarefa é essa de fertilizar o próprio coração. Trabalhar o bem em nós mesmos. Transformar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, para que nós não caiamos sob a ação dos salteadores, como nós vimos no mês passado. E muitas vezes nós fazemos o bem para os outros, mas de mal com nós mesmos, de mal com a nossa vida. Tem muita gente que foge da própria vida, foge da convivência em família, indo para região, para a periferia da cidade e fazer o bem para os outros. Mas esse bem não faz bem para a pessoa. Por quê? A filantropia vai ajudar as pessoas? Sim. Mas o bem que nos faz bem é o bem que nós fazemos dentro e que se reflete fora. Então, é algo que você faz em si mesmo. Se você estiver fazendo o bem fora de você, a partir do bem que você faz dentro de você, isso que transforma. Isso que é, quando nós estudamos também no módulo 3, é quando o filho mais novo volta para casa e solicita do pai a condição de ser um trabalhador do pai, para realizar a reabilitação perante a própria consciência. Somente isso é que nos garante realmente o bem com B maiúsculo. Porque o bem que nós fazemos aos outros, somente, é um bem com B minúsculo. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com a esposa, em casa. Aí, ele, durante a semana, está trabalhando. Chega à noite, no máximo, só um oi, e vai para assistir a televisão. Chega no fim de semana, ele vai para a atividade no movimento espírita para fazer o bem para os outros. E continua com a dificuldade dentro de casa. Então, que bem é esse que está acontecendo fora da pessoa sem a transformar numa pessoa melhor? Então, a pessoa foge da realidade como se fosse possível, fazendo filantropia. Essa filantropia vai gerar benefício para os outros, mas o principal interessado não se beneficia. Então, é a pessoa que ela sabe das suas deficiências, ela tem percepção da sua dificuldade e ela usa o trabalho do bem para se fortalecer, para se transformar. Então, o trabalho do bem gera muitos méritos para nós. Como ele gera méritos, ele
nos gera simpatia, nos gera dos dois planos da vida. Então, quando nós fazemos o bem a alguém, essa pessoa ela vai ficar grata a nós, mesmo que ela não agradeça verbalmente. Ela vai emitir uma energia positiva para nós. Ao mesmo tempo, nós vamos receber energias positivas daqueles espíritos que querem o bem do planeta, que querem que nós nos transformemos. Então, isso tudo nos alimenta. Agora, alimenta a quê? Para que nós possamos olhar para dentro de nós e nos transformarmos. Então, se isso acontece, aí sim o bem está acontecendo dentro de nós e, por consequência, fora de nós, e que nos alimenta num feedback positivo. Quanto mais bem nós produzimos, mais nós crescemos. Quanto mais nós crescemos, mais bem nós fazemos fora de nós. A segunda grande tarefa do trabalhador espírita é semear as sementes de amor em todos os tipos de terreno: beira do caminho, pedregal, espinheiro e boa terra, de todas as formas possíveis que a doutrina espírita faculta. Então, de todas as formas possíveis, vamos semear as sementes de amor. Um processo eminentemente espiritual, de oferecer a mensagem de Jesus através da doutrina espírita de todas as formas, seja através da exposição doutrinária, seja do estudo sistematizado, do próprio serviço de assistência e promoção social espírita, de todas as formas possíveis. Agora, a forma mais transformadora é a forma que nós servimos de exemplo para aqueles que estão nos vários perfis. Por isso que só poderemos ser semeadores se semearmos se fertilizamos o nosso coração. Porque aí nós vamos servir de exemplo, de transformação. Se nós nos transformarmos da beira do caminho, do pedregal, do espinheiro, em boa terra, nós vamos ser aquilo que Paulo fala, cartas vivas do Evangelho. Porque a palavra, ela, como diz Emmanuel, ela convence, mas o exemplo arrasta, no sentido de que ele é que faz com que o outro se mire em nós e possa realmente se transformar. Então, de todas as formas possíveis, vamos colocar a doutrina espírita na nossa vida e, a partir de nós, envolvermos o nosso próximo. Aí a pergunta do nosso companheiro é bem interessante. Se nós fizermos de conta que a doutrina espírita está na nossa vida, nós vamos ser aqueles semeadores da superficialidade. Nós vamos falar do Evangelho para os outros, mas se esse Evangelho não nos transforma numa pessoa melhor, a palavra é oca. Nós estamos cheios de pessoas falando de Jesus de forma oca. Aquela forma que não tem substância, que não tem energia. E se não tem energia, ela não é a boa semente. Podemos falar exatamente como está no Evangelho. Mas se ela não tiver a energia da boa semente, ela não produzirá, não terá como produzir fruto. É como uma semente estéril. Então, por isso que todo o processo começa na fertilização do nosso coração. E a partir do nosso coração, sim, semear no coração do nosso próximo. A colocação aqui, que mesmo que a pessoa não tenha vontade de fazer o bem ao próximo, ela faça para que ela possa exercitar o bem. Tem muita gente que diz isso de uma forma simplória e eu já ouvi falar de a pessoa assim, a pessoa faz tanto bem que de tanto fazer ela aprende a gostar. O que nós vemos na prática, como até profissionalmente, é exatamente o contrário. A pessoa faz as coisas forçada e ela vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa de mal com a vida, exatamente por quê? Porque está fazendo forçado. Não, eu tenho que fazer a caridade, porque senão eu não vou ter salvação. E a pessoa faz a caridade, entre aspas, para obter a salvação, algo de fora para dentro.
E isso não acontece, porque somente pela consciência do bem é que nós vamos fazer até gostar. Podemos até fazer esforçando, que é diferente de fazer forçado. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é você vir para um trabalho, por exemplo, aqui no Lar Espírita Monteiro Lobato, na Fundação, forçado. Não, eu vou lá porque eu quero ter a salvação. Outra coisa é você fazer esforçando. Todos nós não estamos fazendo esforço para estar aqui nessa quinta-feira à noite, né? A maior parte de nós vem até de muito longe para estarmos aqui. É um esforço. Agora, aqueles que vieram forçados uma ou outra vez não estão mais aqui. Por quê? Porque uma coisa é a consciência, outra coisa é aquilo que você faz porque foi forçado. O forçado é o pedregal, tem pouca terra. Se tem pouca terra, não há como o processo ir avante. É preciso pelo menos produzir um por um. Ser a boa terra, produzindo um por um. Isso é o fruto do esforço. A vontade é de não fazer nada. A vontade é de não fazer nada. Não é mais cômodo não fazer nada? Nós ficarmos na nossa indiferença. Aqui a maior parte é de classe média e média alta. Não é mais cômodo a gente ficar na indiferença em relação ao próximo, à sociedade, à vida? Sim. Agora, nós que já tomamos consciência do que é o melhor, nós fazemos esforços. Então, aí se a pessoa já tomou consciência e faz esforços do bem, aí sim, quanto mais ela fizer, mais naturalidade ela vai ter. Num primeiro momento, nós não fazemos com naturalidade, é com esforço, com dedicação. Agora, num segundo momento, vai se tornando cada vez mais natural, até chegar no nível de uma Madre Teresa, que nós estamos muito distantes. Mas todos nós vamos chegar no nível daquela bondade natural que não precisa nem de pensar, ela já é a mensageira do bem, pura e simplesmente. Nós vamos chegar na posição de um Chico Xavier, que é o mensageiro do bem por excelência, sem necessidade de esforço. Mas por quê? Porque já construímos isso. Agora, forçando, nós só vamos reprimir sentimentos e vamos nos perturbar e ficamos acreditando que nós estamos fazendo bem, e os livros, as obras principalmente de Filomeno de Miranda mostram que é exatamente o contrário. Então, isso nós vamos estudar no mês que vem de forma bem prática. Nós vamos estudar um caso de uma pessoa que agiu assim. Ela ficou fazendo o bem fora dela, achando que só de fazer o bem já seria recebida por benfeitores espirituais e muito bem. Mas ela, apesar de ser ocorrida no Hospital Esperança, ela não ficou bem, mesmo socorrida. Tá? Do ponto de vista espiritual, as sementes de amor são tudo aquilo que dão sentido à vida, tais como a mudança de nós mesmos para melhor, que é a principal ação, um exemplo de uma postura ética, uma ação para o bem social em favor de um mundo melhor, uma oração, um bom pensamento, um sentimento nobre, uma orientação que damos individual ou coletivamente, etc. Tudo isso são as sementes do amor, que nós estamos o tempo todo melhorando a nossa vida e a partir da nossa vida indo ao encontro do nosso próximo. Se nós fazemos isso, ótimo, o bem se faz dentro de nós e cada vez mais a nossa terra vai ficando mais fértil. Para chegar na posição de uma Madre Teresa que produz 100, nós vamos começar produzindo um por um, fazendo essa fertilização, tendo toda essa postura. Todas essas ações são sementes de amor imperecíveis, caindo por todos os terrenos, estimulando-os a se fertilizarem. Então, essa é uma outra questão muito importante que a parábola do semeador nos ensina. Por que que o semeador semeia em todos os terrenos? Porque ele não quer, o resultado pertence ao semeador? Não. Por isso que ele semeia em todos os terrenos, porque o resultado não pertence a ele. O resultado pertence a quem? Ao dono do terreno.
Agora, a semente de amor, ela tem validade? Tem? Nunca perde a validade. Semente de arroz, de trigo, de soja, de feijão, perde a validade com o tempo. Semente de amor jamais perde a validade. Por isso que Jesus coloca o semeador semeando em todos os terrenos. Porque essa semente que cai à beira do caminho, que cai no pedregal, que cai no espinheiro, vai ficar ali, esperando o momento que aquele terreno se torna terra fértil. E custe o que custar, ele vai se tornar terra fértil. Nós temos a eternidade para fertilizar o nosso coração. E como esse acontecimento vai ocorrer necessariamente com todo mundo, a semente de amor, na hora que a terra se torna fértil, ela germina. Então, ela é imperecível, nunca vai se perder. Então, tudo aquilo que nós ouvimos de bem, isso, quem frequenta a reunião mediúnica já teve, com certeza já teve experiência nesse sentido. Muitas vezes, espíritos obsessores que estão no mundo espiritual durante 300, 400, 500 ou mais anos, no mundo espiritual, nas regiões das trevas, produzindo mal de uma forma deliberada, eles são trazidos para uma reunião mediúnica. Em contato com afetos do passado espiritual deles, principalmente as mães e em menor intensidade dos pais, às vezes aquele espírito que estava ali vociferando, querendo trucidar o doutrinador, as pessoas ali que estão o ajudando, ele começa, a partir da ação do próprio familiar, a se lembrar do momento que ele era criança, em que a mãe o ensinou a orar. Ele lembra-se daquilo e começa a derreter, emocionalmente falando. Aquela brutalidade toda, aquele espinheiro todo começa como se fosse uma cera, a se liquefazer. E ele se lembrando de algo que aconteceu há 500 anos, há 1000 anos atrás, muitas vezes, ou até mais tempo, de um momento de oração da sua mãe com ele. E muitas vezes, aquele momento, ele se renova e começa a fertilizar o próprio coração. Isso acontece em reunião mediúnica de uma forma muito direta, mas isso acontece com todos nós. Quando nós oramos para alguém, mesmo que essa pessoa esteja num perfil de pedregal, de espinheiro, aquela oração vai ficar na psicosfera da pessoa. Leon Denis, inclusive, no livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca isso. Todo pensamento bom, toda oração feita por alguém, fica na psicosfera do perispírito da pessoa. Se ela estiver endurecida, aquela energia não penetra imediatamente, mas ela fica como se fosse um neon numa letra. Já vimos, o neon cria uma luz em torno da letra. Então ele fica ali em torno da pessoa. Quando ela minimamente tiver um pensamento bom, ou um pensamento de tédio em relação àquela vida que ela está tendo, aquela energia penetra na pessoa e a ajuda nessa fertilização do próprio coração. Então, as sementes de amor, elas são imperecíveis. Por isso que nós devemos semear em todos os terrenos. A semente de amor é a essência divina que somos, dentro de uma visão ampla, sim. Então, o grande semeador é Deus. Todos nós somos sementes de Deus. Como nós somos semente de Deus, Deus incessantemente envia o seu amor até nós, porque Ele, como onisciente que sabe que todos nós, sem exceção, vamos fertilizar o nosso coração. Então, no sentido amplo, todos nós somos uma semente divina, e o grande semeador é o Criador. Agora, no sentido mais restrito,
todo ato bom, toda ação meritória é uma semente de amor. Então, qualquer ato que nós fazemos para o bem de nós mesmos e do nosso próximo é uma semente de amor. Então, quando você ora por você mesmo, para você se auxiliar a se transformar, é uma semente de amor. Quando você ora por alguém, também é uma semente de amor. Quando nós temos um bom pensamento para nós mesmos, para o nosso próximo, tudo isso são sementes de amor. Então, o tempo todo, nós somos convidados a semear o amor em nós mesmos e fora de nós. Quando nós semeamos, o que acontece? Essa semente de amor é do mesmo tipo de vibração da essência divina. Então, por isso que ela fica na psicosfera, como Leon Denis diz, e que penetra no momento que nós desejamos o bem. O bem que vem de fora facilita o bem que vem de dentro. Por isso que é importante que nós façamos dentro e façamos fora o tempo todo esse bem. Então, todas as atividades espíritas realizadas em nome do bem maior funcionam como sementes de amor que caem nos diferentes terrenos e, independentemente da condição em que se encontra o terreno, ficarão aguardando o momento de germinar. Então, essa é a grande tarefa do movimento espírita, e como o movimento espírita ele traz a doutrina espírita no seu bojo, e a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, tem como objetivo semear a semente de amor pela humanidade inteira. Agora vamos ver a aplicação da parábola do semeador no SAPSE. No Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, como que nós vamos lidar com isso tudo? Então, a pergunta para que nós reflitamos: no trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, que tipo de desafios encontraremos entre os assistidos, no que tange aos perfis de terrenos? Quais são os desafios que nós vamos ter no trabalho, nesse trabalho do bem realizado em nome do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita? Nós temos os 6 tipos de perfis. Como no mês passado nós estudamos que o assistido é aquela pessoa que caiu em poder de salteadores, então aquela pessoa que descia de Jerusalém para Jericó, o que é muito provável que nós vamos encontrar entre os assistidos no movimento espírita, do SAPSE? Nós vamos encontrar os 3 perfis: beira do caminho, pedregal e espinheiro, na maior parte das vezes. Podemos encontrar a boa terra? Sim, com certeza podemos encontrar a boa terra. Mas é necessário que nós estejamos preparados para encontrar mais pessoas à beira do caminho, pedregal e espinheiro. Quem assistiu o seminário de Divaldo Franco, sábado passado, Divaldo disse uma coisa muito interessante. Aliás, das várias que ele disse, uma que eu achei bem interessante, que vai ao encontro da parábola do semeador que nós estamos estudando. Joana de Ângeles, para quem não esteve lá e para recordar aqueles que estiveram, ela chegou e disse para ele, quando foi criada a Mansão do Caminho para atender crianças que não tinham, órfãos que ou abandonados de alguma maneira. Joana de Ângeles disse ao Divaldo: não espere, qual o termo que ela usou? Espíritos bons. O nosso trabalho é de, principalmente, retardar o mal que eles possam produzir. Se conseguirmos retardar alguns anos, já vai ser uma grande coisa.
Se conseguirmos retardar até a maioridade deles, vai ser uma grande coisa. E se conseguirmos fazer com que eles deixem o mal, já vai ser uma grande colheita. Lembra que o Divaldo falou isso? Então, é exatamente isso. O trabalho no serviço de assistência e promoção social espírita vai ser um trabalho eminentemente de semeadura. Se nós, no trabalho do serviço de assistência e promoção social espírita, quisermos colher, nós vamos ter muitas frustrações. Porque a colheita, primeiro que a colheita não nos pertence. A colheita pertence àquele que está sendo semeado. Segundo, porque nós vamos ver muito pouca colheita. Na maior parte das vezes, nós vamos ver a semente caindo e sem germinar. Então, esse é o grande desafio no serviço de assistência e promoção social espírita. Então, o trabalhador do bem, em qualquer área de atuação, especialmente no SAPSE, estará sendo convidado a ser um semeador e não um colhedor. Isso é muito importante em todo o trabalho do bem. Porque se nós quisermos ser um colhedor, nós vamos ficar muito frustrados, porque nós vamos colher muito pouco. Agora, se quisermos ser um semeador, nós vamos sempre estar entusiasmados realizando a semeadura. Se não funcionou aqui, não funcionou neste momento. Porque do ponto de vista espiritual profundo, mesmo que essa pessoa não utilizou as sementes do amor, ela vai ficar na psicosfera dela. Nós tivemos recentemente a notícia de uma pessoa que foi atendida nesta instituição e que desencarnou de overdose de drogas. O Andrés, que passou por aqui. Foi tentado de tudo com ele. As pessoas que o atenderam tentaram de tudo, fizeram o melhor. Fizeram que papel? Papel de semeadores. O Andrés morreu? Não. Ele desencarnou. Mas ele continua vivo. E como continua vivo, apesar do suicídio pela overdose, com toda a certeza, as sementes de amor que ele recebeu nessa instituição vai servir para a eternidade para ele. E vai chegar um momento próximo ou remoto, nós não sabemos, só Deus sabe, que ele vai cair em si e vai perceber, e essas sementes de amor que foram oferecidas para ele nessa instituição vão germinar. Nós não veremos isso, porque ele já desencarnou. Mas que importa para nós que aqui estivemos junto com ele? Isso importa para nós? Se importar, alguma coisa está errada. Porque nós não estamos querendo ser semeadores, nós estamos querendo ser escolhedores. Então, muitas vezes nós nos frustramos, mas nós fizemos de tudo e ele continuou usando drogas e veio a desencarnar de overdose. Agora, as sementes de amor estão perdidas? Nenhuma delas. Nenhuma. Então, aqueles de nós que estivemos, eu estive muito pouco com ele, mas aqueles de nós que estivemos com esse rapaz, podemos ter certeza, as sementes de amor colocadas no coração dele não se perderão. E um dia nós poderemos até reencontrá-lo numa situação melhor, graças a essa semente de amor. Então, essa é a diferença, essa grande tarefa do serviço de assistência e promoção social espírita. O trabalhador do serviço de assistência e promoção social, que não vê o trabalho dele como uma semeadura de amor, vai se frustrar muito. Porque a maior parte das vezes nós vamos semear na beira do caminho, no pedregal e no espinheiro. Outra pergunta: de quem dependerá a mudança dos 3 perfis inferiores para os perfis da boa terra? Do semeador ou da própria pessoa de determinado perfil?
né? Da própria pessoa. Nosso papel não é de transformar o outro. O nosso papel é de semear as sementes do amor no coração do outro. Se essa semente de amor já possibilitar uma transformação, isso não nos pertence, pertence ao outro que se transformou. Nós não devemos ter essa pretensão, porque se nós tivermos essa pretensão, nós vamos nos machucar muito no próprio trabalho e gerar muita insatisfação, porque não é o nosso compromisso transformar o outro. Então, tudo isso dependerá da vontade da pessoa. Por isso, o semeador não é um semeador qualquer. Ele não é um colhedor que precisa semear apenas na boa terra. O semeador somente tem um compromisso de semear, não de transformar à beira do caminho o pedregal e o espinheiro em terra fértil. Isso deve ficar muito claro, para que nós não nos frustremos. Então, todos, isso não apenas no trabalho espírita, mas todo o trabalho do bem. Por exemplo, educadores. Às vezes o educador está lá dando o melhor de si. E os alunos não querem nem saber. Muitos deles não querem nem saber do que o educador está fazendo. Agora, ele é um semeador de amor. Se ele fizer o trabalho dele com amor, mesmo que não surta efeito para a maioria das crianças, dos adolescentes ou mesmo adultos, ele está fazendo a parte dele. Então, toda e qualquer ação no bem, seja no nível profissional, seja no sentido voluntário, deve ser feito em nome dessa semeadura de amor. Se nós fizermos com amor e semeando o amor, nós já fizemos a nossa parte. Porque os benefícios do semeador não são pela colheita, porque senão não seria justo. Se nós somos convidados a sermos semeadores de amor e necessitamos semear em todos os terrenos, e se nós fôssemos receber os benefícios pela colheita, claro que não seria justo. Concordam? Não seria justo. Agora, nós vamos receber pela colheita ou pela semeadura realizada? Pela semeadura. Né? E a forma como nós realizamos essa semeadura. Isso que vai nos garantir o êxito no trabalho. Então, cabe ao trabalhador do SAPSE, após a fertilização do próprio coração, semear as sementes de amor de acordo com as suas possibilidades, sem ter a pretensão de transformar o outro, mas apenas de servir de instrumento para que este possa vir a se transformar por si mesmo. Essa é a grande tarefa. Dar o melhor que nós podemos, sabendo que o outro transforma por si mesmo, e nós não temos esse poder sobre o outro. É necessário que o trabalhador do SAPSE evite assumir o jogo psicológico da salvação, na qual há uma tentativa de salvar o outro, que é visto como uma vítima incapaz de se cuidar. É muito comum essa postura psicológica dentro do serviço de assistência e promoção social. Não necessariamente do serviço assistencial, serviço de assistência e promoção social, mas no assistencialismo que nós temos nas casas espíritas, de um modo geral, esse jogo psicológico é extremamente comum, onde o trabalhador assume uma postura de salvador do outro. O outro é uma vítima incapaz, coitado, não é capaz de se manter. E aí o salvador vai lá para tentar salvar o outro. Quando nós assumimos esse jogo psicológico, nós nos distanciamos da postura de ser um semeador de amor. Então, estudemos um pouco mais a característica desse jogo psicológico, da salvação, porque ele está muito próximo de nós e muitas vezes nós enveredamos por esse caminho, que devemos evitar de todas as maneiras. Nós não somos salvadores de ninguém. Nós somos pessoas que estamos aqui para transformar a nossa intimidade e ajudar o próximo a se transformar, mas não com o objetivo de resolver o problema dele.
Então, esse jogo psicológico, ele gera uma dependência psicológica, gera uma codependência. Um depende do outro. Eu dependo do assistido e o assistido depende de mim. Por que que depende? Porque a pessoa acha que ela vai se salvar, eu vou ter a salvação fazendo bem para o outro. Então, se o outro não estiver ali disponível para que eu faça a caridade, eu estou danado. Por quê? É aquela postura que nós vimos desde o primeiro módulo do curso. Tem muita gente que acha que só vai ter a salvação se tiver miserável para atender. O dia que acabar miserável na terra, está todo mundo danado porque não tem mais miserável. Então, por isso que é um jogo de codependência. Para que eu tenha a salvação, olha como é absurdo isso. Para que eu tenha a minha salvação, eu vou precisar que tenha gente miserável, que tenha gente drogada, que tenha gente alcoólatra, que tenha pessoas com problemas, para que eu me salve ajudando, resolvendo o problema dele. Então, por isso que é um jogo de codependência. É um jogo de dominador-dominado, produzido a partir do sentimento de onipotência do mártir salvador. Então, a pessoa se coloca como um mártir salvador do outro, que tem o poder de salvar o outro. Onipotência, ela pensa que pode tudo. Então, mas é um jogo de dominador-dominado. Eu sou o dominador, você é o dominado que não é capaz de se manter, de se resolver a sua própria vida. O mártir salvador assume uma postura de salvador do outro, graças ao sentimento de onipotência que o leva a acreditar que tem a obrigação de salvar o outro, que ele acredita consciente ou subconscientemente ser uma vítima incapaz. Então ele acredita que o outro é uma vítima incapaz e tenta salvar o outro. Agora, existem vítimas incapazes mesmo? Não existe. Ninguém é verdadeiramente uma vítima incapaz, salvo se a pessoa tiver uma deficiência física ou mental que a impeça de se manter. Como aqui no lar nós temos vários que têm incapacidade de se manter, mas não são vítimas. São pessoas que têm uma deficiência e que vão ser providas pela própria sociedade, como é o caso aqui. Então, essa pessoa também não é uma vítima, está incapaz momentaneamente e precisa ser provido por outra pessoa ou pela sociedade. Nós temos aqui alguns exemplos de pessoas nessa condição. Mas a maior parte das pessoas tem toda a capacidade mental e nós agimos como se elas fossem débeis mentais, incapazes de se manter. E entramos na postura do mártir salvador. Contudo, nós não assumimos uma posição de mártir salvador de um débil mental, mas de uma pessoa inteligente, uma pessoa lúcida que sabe agir. E aí a gente faz de conta que ela não tem a lucidez e age por ela. Na verdade, criam-se atrofias psicológicas na vítima e o mártir salvador acha que está construindo o reino dos céus para si mesmo, agindo como salvador do outro. Não, eu estou me libertando, eu vou para o reino dos céus, porque eu estou atendendo esse monte de gente aqui. Tem gente que fala assim, os meus pobres, dentro do movimento espírita. Não, porque os meus pobres é isso, porque os meus pobres aquilo. E acha que ela está construindo o reino de Deus, né, o reino dos céus para ela, que ela já vai direto para nosso lar ou para outra colônia parecida, porque ela está resolvendo o problema dos pobres dela. E como que ela está resolvendo? Dando uma cesta básica para a família se manter. O que acontece? Nós estamos gerando parasitismo naquelas pessoas que, se for mantida realmente o mês inteiro, não vão nem trabalhar porque estão sendo mantidas pelo mártir salvador. O mártir salvador se sente responsável porque foi cruel ou indiferente no passado remoto. Aqui é a causa profunda desse jogo psicológico. Os sentimentos ficam ocultos sob a máscara do bom moço ou da boa moça, salvadores. A pessoa reprime os sentimentos originais, gerando uma obrigação de fazer diferente daquilo que fez no passado. Por isso entra no jogo da salvação.
dentro de uma visão profunda, todo mártir salvador, ele tem uma ansiedade de consciência em relação ao passado. Porque no passado ele foi uma pessoa que agiu com indiferença ou muitas vezes com crueldade. Gerou muitas dificuldades sociais. E aí hoje ele se sente culpado. Tem gente que se sente culpado quando tem um prato de comida na frente para comer. Porque tem tanta gente que não tem, então ela se sente culpada. Se alguém tem um problema, ela se sente culpada. Então é a pessoa que é o típico que se torna um mártir salvador. Onde tem um fraco, um oprimido, ela estará lá para tentar resolver o problema daquela pessoa que está passando pela dificuldade. Existe uma culpa que pode ser consciente ou subconsciente. Então a pessoa pode ter consciência grande da culpa. Uma vez eu atendi uma pessoa que disse assim: eu tenho uma culpa enorme por todas as questões sociais. Ela disse literalmente, ela tinha plena consciência da culpa. E ela é responsável por um trabalho assistencialista que perdura até hoje. Ou a pessoa tem uma culpa subconsciente. Ela sente um frisson, uma dificuldade em si mesma e tenta aplacar essa dificuldade fazendo a caridade aos outros. A culpa que a pessoa sente por ter sido indiferente ou cruel no passado espiritual, em outras existências. Então a pessoa foi cruel. Por exemplo, alguém que teve poder e usou do poder para desviar recursos da sociedade. Ela faz isso numa existência. Depois de expiar aquilo, ela renasce depois da expiação, mas ainda ela traz resquícios daquele passado e se sente culpada. Esse sentimento de culpa, que pode ser consciente ou subconsciente, leva a realizar coisas para os outros para tentar aplacar a ansiedade de consciência que ela traz em si mesma. A causa profunda desse jogo psicológico é esse. Se a pessoa for reencarnacionista, isso ficará muito claro. Caso a pessoa não tenha noções de reencarnação, mesmo assim ela se sente responsável pelo outro, pelas injustiças sociais, etc. Hoje ela já não pratica injustiça, mas ela se sente responsável pelas injustiças sociais. Por quê? Porque essas injustiças foi praticada no seu passado espiritual. Mesmo que ela não tenha noção de reencarnação, isso vai acontecer. O sentimento de culpa, ele vai produzir dó, pena do outro. O sentimento de culpa vê o outro como um coitado. Então, a pessoa que está passando por uma dificuldade, como essa que você está falando do Andrés, ela é um coitado porque está naquela situação. Então, é isso que vai produzir o jogo da salvação. Ele é um coitado, ele é uma vítima, não consegue se cuidar. Então, eu vou lá e cuido dele como se ele fosse um incapaz. Então, isso é motivado pelo sentimento de culpa. Aquilo que nós já trabalhamos, que é o dever consciencial, que é diferente da culpa, é o dever de consciência. Quando nós vemos alguém necessitado, o que a nossa consciência nos mostra? Ela nos chama a atenção que nós temos o dever de auxiliar. Então, o dever consciencial produz a compaixão. Apesar de serem sinônimas, essas palavras elas têm uma conotação psicológica diferente. Então, a compaixão, você vê a outra pessoa como um seu igual. Diferente da pena, da dó, que você vê a pessoa numa posição inferior. O outro é uma vítima incapaz. Então, você vai lá como salvador do outro. É o jogo psicológico que nós estamos vendo. Na compaixão, não. Você vê o outro como seu igual. Apenas naquele momento ele está caído. Ele está com a deficiência. É o que o bom samaritano fez. Ele viu a outra pessoa como igual. Podia ser muito rica, podia ser muito pobre, mas ele tratou de forma compassiva, com compaixão. É o que nós devemos fazer. Na dificuldade do outro, nós agimos com dever de consciência, que é ter compaixão, solidariedade para com o outro, ajudando o outro a se ajudar.
Então, quando nós, trazendo de volta a parábola do semeador, no caso do Andréas, vocês fizeram de tudo para ajudá-lo, mas ele não se ajudou. Então, como ele não se ajudou, a semente vai ficar para o futuro, mas ela vai ficar. Porque ele estava ou provavelmente na posição do pedregal ou da beira do caminho. Né? Não era uma pessoa má, mas também ainda não havia fertilidade suficiente para produzir. Então, por isso que ficou para o futuro. Agora, a compaixão é você dar o melhor para que o outro possa se ajudar. Por isso que no SAPSE, nós vamos, na maioria das vezes, só semear. Porque o outro não está na posição de se ajudar. Né? Aquele que está na posição de se ajudar, sim, aí ele já está com a boa terra, minimamente que seja, para produzir frutos. É aquilo que a Joana de Anjos falou para o Divaldo. Então ele poderia ter já desencarnado de overdose já há mais tempo. E houve um retardamento. Se isso aconteceu, ótimo. Mas mesmo se isso não aconteceu, o que foi semeado no coração dele não se perde. Jamais vai se perder. Então essa colocação é muito importante no sentido de que usar da vigilância conosco para não cair nesse jogo. Não cair nesse jogo da salvação. Sempre a tarefa é sempre lembrar que a nossa principal tarefa é atender às necessidades do espírito imortal. E as necessidades do espírito imortal são de longo prazo, não são de curto prazo. Nós podemos resolver o problema da vida da pessoa, materialmente falando. A pessoa está com dificuldade, vamos levar a pessoa lá para a nossa casa e vamos prover tudo para ela em termos de necessidade material. Você não estará atendendo o espírito imortal se fizer isso. Porque a necessidade da pessoa é outra. Então é necessário sempre vigilância nas nossas atitudes para não cair na pretensão de salvar o outro, mas sempre ajudando o outro a se ajudar. No próximo módulo nós vamos trabalhar isso. Como que na prática nós vamos fazer isso? Para não criar parasitismo no outro. Para, em vez de fazer um trabalho que promova a pessoa, espiritualmente falando, nós fazemos um trabalho que gere viciação. Porque esse jogo da salvação, ele produz viciação. E se nós produzirmos pessoas viciadas, nós seremos responsáveis por essa viciação. Então, em vez de semeadores, nós seremos atrapalhadores da vida do outro. Então, isso é muito sério. Tomar consciência do que nós estamos fazendo. Porque uma coisa é o bem, outra coisa é o pseudo-bem. Chegar para a pessoa caída e dar conselho para ela e ir embora, isso não é caridade. Então, atender toda a necessidade do outro. Agora, sem querer mudar a própria rotina para viver a vida do outro. Esse que é o problema. Mas isso nós vamos trabalhar melhor no próximo mês. Então, esse jogo da salvação ele é ocasionado pela intenção positiva de reparar os equívocos passados, que é mal direcionada. Existe uma boa intenção e uma má direção. Se eu fiz mal no passado, agora eu vou fazer o bem. Essa é a intenção. O problema é como esse bem está sendo feito. Ele está acontecendo a partir desse jogo de dominador-dominado. Então, isso não é bem, é pseudo-bem. Estão presentes nesse jogo a onipotência do mártir salvador e a suposta impotência da vítima. Há por parte do mártir um sentimento de superioridade que esconde a inferioridade que traz em si mesmo. Por isso que a pessoa não se atende e quer resolver o problema com o outro. Então, ela tenta fugir de si mesma, das deficiências que traz em si mesma, através do outro. O mártir salvador quer ajudar, não é verdade? Por que isso se torna tão nocivo? Uma pergunta. Então, como que ele vai poder ajudar se ele está mal consigo mesmo? Então, é uma pseudo-ajuda que ele dará. O problema é a forma como ele quer ajudar
dominando o outro. O que está na intimidade do mártir salvador que ele às vezes não se dá conta ou não quer se dar conta? O que está na intimidade dele? O que está na intimidade dele? Orgulho, vaidade, manipulação. Ele manipula por ser o bom moço, a boa moça que está sempre resolvendo problemas para os outros. Então são deficiências muito graves que muitas vezes a pessoa foge delas fazendo coisas para os outros. Podemos fazer isso? Podemos, mas não nos convém. Porque depois o arrependimento vai ser muito amargo no momento de cair em si. É um jogo que gera dependência psicológica. E aí tem esse padrão. Eu sou o salvador e você é a vítima. Você depende de mim. Eu dependo de você. Porque sem você, como eu serei bom? Como que eu serei bom se eu não tiver uma vítima para que eu possa amparar? Essas aqui são decodificações psicológicas do movimento do mártir salvador. Como que eu vou poder ser bom se não tiver um pobre coitado para que eu possa ajudar? Então, lá no fundo, é isso que ocorre. O que vai acontecer com as vítimas socorridas por ele? Vão elogiá-lo, aplaudi-lo. Esse é o grande ganho secundário do mártir salvador, fato que alimenta o jogo. É o salvador da pátria que todo mundo gosta. Então, aquela pessoa carismática que está sempre resolvendo o problema dos outros, e é claro, as pessoas aplaudem isso. E isso é o ganho secundário, que não é o ganho real que alimenta a alma, mas alimenta o ego, a postura falsa do pseudo-amor. Ele é o dominador pela bondade. O domínio é feito por essa pseudo-bondade. Quando existe alguém que está dominando e alguém que é dominado, porque também é satisfatório, a bondade passa longe desse jogo. Então não é uma bondade real, é a falsa bondade. Então a salvação é um movimento no qual o jogador age como se a outra pessoa não soubesse se conduzir. Por isso o mártir salvador necessita conduzir a vida dela. Ele acredita que pode fazer escolhas pela outra pessoa, como se a outra pessoa fosse uma incapaz. Então, o mártir salvador quer realizar o bem, quer realmente ser útil, porém está muito mal direcionado. Por que isso acontece? Porque não se ajuda verdadeiramente se martirizando, se tornando responsável pelos outros, porque, na verdade, isso é uma pseudo-responsabilidade. A responsabilidade real é aquilo que o bom samaritano fez. Ele ajuda o outro, mas ele não leva o outro nas costas. Ele ajuda o outro a se ajudar até que ele possa se manter por si mesmo. Então, uma característica base da pessoa que assume a postura da vítima incapaz é manipular o sentimento dos outros através do seu sofrimento. Quanto mais ela sofre, mais manipula os mártires salvadores do mundo. Então, o que não vai faltar também são vítimas incapazes, que se colocam nessa posição, porque vai ter sempre um mártir tentando salvá-la. O mártir salvador aguenta ver o sofrimento de alguém? Toda pessoa que se coloca como mártir salvador, ele não aguenta ver o sofrimento. E aí, a coisa que mais dói no mártir salvador é o sofrimento de alguém. Quanto mais sofrimento no mundo, mais ele sofre. As vítimas sabem muito bem manipular, porque quanto mais ela se queixa, mais vai encontrar quem a salve. Então, sempre onde tem um mártir salvador, vai ter uma ou mais vítimas de pendurada nele. Então, por isso, esse jogo psicológico, nós devemos estar sempre vigilantes para jamais entrar nesse jogo. É importante lembrar que o nosso propósito existencial não é de mudar os outros ou o planeta, mas o de nos auto-encontrarmos desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós mesmos. É esse o nosso objetivo primordial. Então, nosso objetivo principal é a nossa mudança e, a partir da nossa mudança, auxiliar os outros, e não o contrário. Ao realizar esse objetivo, somos convidados a agir como semeadores, no esforço de mudança coletiva rumo à espiritualidade maior. Então, todos nós somos convidados a sermos semeadores, a começar da nossa própria intimidade.
cabe a cada um de nós vitalizarmos o poder real que existe em nós, a fim de entrarmos em um processo consciencial de eternidade, da vida não circunscrita, mas da vida com V maiúsculo. Então, para que nós possamos estar no Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, digna desse nome, é preciso ver a vida no sentido da eternidade da vida. A vida com V maiúsculo, porque senão nós vamos ficar com dó das pessoas, vamos ser tentados a resolver o problema delas, porque se nós virmos a vida circunscrita e nós encontrar os dramas que existem por aí são muito graves, muito intensos, nós vamos ser tentados a querer resolver o problema do outro. Mas a vida é muito mais do que esse momento. Então a vida com V maiúsculo, fundamental para que a gente se liberte do jogo da salvação e hajamos como semeadores do bem. Quando vemos a vida dessa maneira, percebemos que este momento aqui é mínimo diante da eternidade. Porém, nesse mínimo, somos convidados a fazer o máximo que podemos. E aí as coisas acontecem, não da forma como desejaríamos, mas da forma como é possível acontecer, tanto conosco quanto com as demais pessoas. Então, essa é a essência da semeadura. A vontade é que resolvesse, mas quem somos nós para resolver? Se nem Deus interfere nas nossas dificuldades, nas dificuldades que nós mesmos criamos, quem somos nós para interferir? Então nós vamos semear, nós vamos oferecer o melhor, mas sabendo que cada um vai colher de acordo com o seu plantio e vai viver a vida de acordo com a sua necessidade. Para agirmos como semeadores de amor, é importante lembrar sempre a parte referente à oração Pai Nosso, em que Jesus fala, seja feita a vossa vontade. Então, fazer cartas vivas disso daí. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para todos nós? Então, a vontade de Deus para todos nós é a nossa evolução, que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Essa vontade de Deus é idêntica para todos os seus filhos, todas as suas criaturas. Aqueles de nós que estamos na posição de atender e também daqueles que estão sendo atendidos. Ele criou leis que vão nos levar até lá, custe o que custar. Essas leis são inexoráveis, não temos como fugir desse caminho. Contudo, temos o poder de evoluir por nós mesmos, o outro evolui por ele mesmo. Cada um tem o seu momento de despertar e seguir o seu caminho. Então, essa é a essência de tudo que nós falamos. Sermos semeadores, sabendo que cada um vai ter o seu momento e todos nós vamos evoluir. Inclusive, aqueles que ficam à beira do caminho, ou que têm pouca terra, ou que se tornaram espinheiro. O trabalhador do SAPSE é convidado a evoluir por si mesmo, tornando-se exemplo da boa terra, ao mesmo tempo que semeia no coração daqueles que caíram sob o poder de salteadores, para que possam reviver e germinar em seus corações a boa semente. Então, nós concluímos a parábola do semeador. No próximo módulo, nós trabalharemos já de uma forma mais prática essa teoria dos dois módulos últimos, a parábola do bom samaritano e a parábola do semeador. Como que nós vamos utilizar isso tudo na atividade do bem que nós realizamos nas nossas casas espíritas? Ok? Até muita paz e até a